Salve, muito boa noite, seja bem-vindo aqui ao Frente a Frente. Nós falamos aqui de política. Política muda a sua vida, define a escola do seu filho, o seu aluguel, e é assim. E nós trazemos aqui no Frente a Frente políticos e pessoas para analisar a vida política do país, para que você tenha a sua opinião. A eleição está polarizada demais, dividiu o país. Hoje a CNBB divulgou uma nota mostrando que a religião não pode ser usada exatamente para catar votos pelo país. É preciso separar. Mas a política tem que seguir, né? Hoje estamos aqui no Frente a Frente com o deputado Hildon Rocha. Ele é do MDB do Maranhão. Deputado, muito boa noite. Obrigado por estar aqui nos estúdios da Rede Vida, em Brasília. Muito obrigado, Zé Maria, pelo convite. Agradeço também aqui a nossa querida jornalista e comentarista também de jornal, dos maiores do Brasil, que é a nossa amiga Denise. Muito obrigado pelo convite. E aqui é o nome jornalismo honrado até as últimas consequências. Uma jornalista de raiz daqui, minha colega antiga, Denise Rotenburg. Boa noite, Denise. Mais um Frente a Frente. Boa noite, Zé Maria. Pois é, né, Zé? E a gente continua aqui fazendo jornalismo de qualidade para levar aos nossos telespectadores. Muito boa noite, Zé. Muito boa noite, deputado. E para você que está nos assistindo, deputado Hildon Rocha, ele já está no segundo mandato de federal, já foi prefeito de Cantanhede, lá no Maranhão, foi também deputado estadual, enfim, tem uma carreira política muito vasta aqui em Brasília e também no Maranhão. E ele está agora aí refazendo as contas, o partido entrou na justiça pedindo para refazer as contas dos deputados eleitos lá do Maranhão, que, segundo o MDB, apresentaram um erro. Deputado, como foi? O senhor pode contar para a gente? Porque a gente achou que estava tudo certo, né, Zé Maria? Tudo fechado, nem tudo fechado, mas, pelo visto, ainda teremos mais capítulos aí nessa série da eleição para deputado federal. De fato, Denise, Zé Maria, não contestamos o resultado das urnas, de forma nenhuma. As urnas, a nosso ver, funcionou plenamente. O resultado é esse. O que o MDB questiona é o algoritmo que foi construído pela Justiça Eleitoral, que não leva em consideração os artigos 108 e 109 do Código Eleitoral. O nosso Código Eleitoral estabelece 4 regras para preenchimento das vagas de eleições proporcionais. A primeira regra, que está no artigo 108, obteve quociente eleitoral. Quantas vagas você obtiver do quociente eleitoral, você vai levando. É o que está no 108. A segunda regra é o que está no artigo 109, caput, inciso 1, e também combinado com o parágrafo único do artigo 108, que diz que o partido tem que ter quociente eleitoral e o candidato tem que ter mais de 10%. Dessa forma, preenchido essas duas exigências, você vai elegendo quantos candidatos você puder colocar, desde que obedecido essas regras dentro da média que vai ser apurada. A terceira, que é o que está no inciso 3º do artigo 109, é que não alcançando os partidos que não alcançarem essas duas exigências, que é o 10% e ter feito quociente, aí sim, o partido que obteve 80% do quociente eleitoral e tendo candidato que tenha obtido 20%, aí sim ele pode participar da distribuição das vagas para o preenchimento. E a quarta regra é que está lá no artigo 111 do Código Eleitoral, quando nenhum partido atingir o quociente eleitoral, serão eleitos os mais votados. Então, são 4 regras e o que aconteceu é que, quando foram confeccionar a regra, o algoritmo, não levaram em consideração o inciso, justamente botaram o inciso 3 como se fosse igual ao inciso 1 do artigo 109. Então, é bem aí que está o erro, já identificado por especialistas. Inclusive, eu fiz parte da comissão que trabalhou sobre essa reforma eleitoral em 2021. Então, eu sei o que... O senhor identificou outros candidatos? Pode mudar alguma coisa na Câmara? Na Câmara, eleição federal, dificilmente haverá outras mudanças. Eu identifiquei que isso aconteceu no Maranhão, a nível federal. Agora, a nível de Assembleia Legislativa, aconteceram isso em outros estados, onde deputados tendo atingido o quociente eleitoral, que foi o caso do meu partido, e eu tendo tido acima dos 10%, até porque eu tive quase 50% 40% do quociente, eu tive 96 mil votos.
Aí está deixando de eleger um deputado que teve 96 mil votos para botar um de 50 mil votos, que foi o mais votado de um partido. Ou seja, você for lá para o artigo 45 da Constituição Federal, que prega sobre a proporcionalidade, você sabe que 95 mil pessoas, o desejo de 95 mil pessoas vale mais do que o de 50 mil pessoas. Então, infringe, rasga o princípio da proporcionalidade. Além disso, está levando em consideração, pelo que eu vi, a Lei Complementar 95, que trata sobre as normas, como nós temos que construir as normas, e eu obedeço fielmente a Lei Complementar 95, de que a existência de um parágrafo dentro de uma lei é apenas para complementar um desejo, uma necessidade, uma situação. Então, está completamente errado, ou houve um equívoco por parte de quem formulou o algoritmo. A fórmula de calcular a distribuição, o preenchimento das vagas está errado. Ou seja, tem o quociente, quem atingiu o quociente já está eleito. Está eleito. Aí tem que ter mais... Aí a segunda regra... Vamos ver os deputados que tiveram mais de 10% dos votos dentro ainda da regra do quociente. Isso, exatamente. Então vai preenchendo. Aí sobraram umas vagas aqui. Exatamente. Então vem lá, vamos ver agora quem tem 80% do quociente. Isso, aí já é a terceira regra. Aí já é a terceira regra. Veja bem, aqui o que diz é bem claro, o inciso 1 do artigo 109. Lugares por ele obtido. Lugares. Então tem que ter pelo menos um, porque lugares é plural. Você não pluraliza o zero. O zero é número neutro. O zero pode ser negativo, como pode ser positivo, mas você não pluraliza ele nunca. Quando você vai oferecer um jantar para determinados lugares, você não vai oferecer um jantar para 0 pessoas. Então você não está oferecendo. Então aqui é bem claro. E ainda tem mais. O inciso 3º, se fosse isso, o inciso 3º não haveria necessidade então, de houve existir. Uma interpretação equivocada de quem foi fazer a fórmula lá para colocar no computador para que ele já fizesse a distribuição. Exatamente. Não é um problema do Tribunal Superior. Na programação. Faltou a montagem. No programa que foi estabelecido, que é o algoritmo. Nada a ver com urna. Nada a ver com urna. A urna foi perfeita. A urna não estamos contestando a urna. O resultado da urna foi esse. Eu tive 96.128 votos. Foi o que eu tive. Eu não estou contestando o que eu tive. O que nós, o MDB, está contestando é o cálculo, é o algoritmo que está errado. Não está obedecendo o que diz. E esta lei, deputado, ela é muito interessante, que ela foi elaborada para acabar com o chamado efeito tiririca. Exatamente. Né? Exatamente. É por isso que tem essa questão do 10 e lá atrás do 20, que é a última situação. Eu já vi deputado aqui assumir com 2.500 votos. 2.500 votos. Foi naquela época do Enéas. Na verdade, foi no Acre, né? No Acre, né? Mas na época que o Enéas foi eleito, veio um deputado que foi o menos votado da história do Brasil. Menos do que esses estados do Norte. De São Paulo, exatamente. Quando Enéas foi candidato a presidente da República, várias vezes, numa eleição ele disputou de deputado federal, foi super bem votado, e ele trouxe vários, não tinha essa regra ainda. E o grande puxador de votos, por ironia do destino tiririca, foi puxado. Foi puxado. Teve pouco voto. Foi puxado. 71 mil votos. Não daria para ser eleito por São Paulo e foi puxado, para se ter uma ideia. Deputado, como é que o senhor analisa o resultado geral das eleições no Brasil? O senhor é um grande observador ali do Congresso Nacional. Vamos nos ater no Congresso Nacional. Como é que o senhor analisa o resultado? Eu analiso que a centro-direita, no Brasil, conseguiu eleger o maior número de deputados nessa eleição do que na 2018. Então, hoje, os deputados são mais liberais, conservadores, do que o de 2018, os que vão assumir a partir de 2023. E o que significa isso? Significa que a pauta pode ser mudada. Então, determinados projetos de leis que não tinham, assim, nenhum tipo de atenção maior por parte do parlamento, passa a ter maior atenção. É a questão das armas, o uso de armas, vai ter mais, logicamente, mais apoio, defesa, vai ter mais defesa, vai ter pessoas defendendo mais, além de outras... Redução da maioridade penal. A redução da maioridade penal, a questão da escola sem partido. Recrudescimento de questões assim de aborto, né? O grupo Provida cresceu. Exatamente. Então, esses temas vão ser prioridades a partir de... Isso é bom, né, deputado? Dá uma mexida. Eu acredito que sim, que não é ruim. A sociedade está escolhendo, né? A sociedade escolhe os seus representantes. Então, a gente tem que respeitar a sociedade. A maioria é essa, então significa que a sociedade
se sente representado por esses deputados e essas deputadas. Então, não tem mais coligação, então não tem mais aquele risco de dizer, não, coligou partido de direita com partido de centro-esquerda. Acabou que o eleitor de direita elegeu no centro-esquerda. Não, acabou a coligação, então agora foi partido puro. Cada partido com sua ideologia. O MDB, os que votaram no MDB conhecem as ideologias do PMDB, o que o MDB defende, até porque o MDB teve uma candidata a presidente que definiu bem e muito bem sobre representar o nosso partido na disputa de presidente da República. Então, quem votou no deputado Hildo Rocha ou votou no Baleia Rossi, qualquer que seja, no Chiodini, lá em Santa Catarina, votou no MDB sabendo o que o MDB defende, o que o MDB é contra e o que o MDB é a favor. Sabe? Assim como quem votou no PL sabe o que o PL defende. Logicamente que existem as exceções, né? Nós sabemos disso, que existe abuso de poder econômico, abuso de poder de autoridade. Isso aconteceu. Eu senti muita fraqueza por parte do Ministério Público Eleitoral nestas eleições. O que faltou? Maior fiscalização, maior ação. Eu vi muitos acontecimentos errados na campanha, na pré-campanha. Por exemplo? Abuso do poder econômico. Mas abuso como assim? Entregando dinheiro para o eleitor? Fazendo show de cantores gospel, candidatos evangélicos, fazendo em plena praça pública, chamando os vários eleitores evangélicos, logicamente, para assistir um show de cantor famoso e depois ele fazia um discurso. Ou seja, ele antecipou a eleição e se beneficiou com isso. Então, isso houve no Maranhão, houve em outros estados, além de distribuição de cestas básicas, até peixe distribuíram. Então, à vontade, isso correu à vontade e eu vi que nesta eleição o Ministério Público não foi tão atuante como foi nas outras vezes. Então, não sei se nos outros estados também aconteceu isso. Eu posso dizer em relação ao Maranhão. Olha, deputado, há uma máxima de que na justiça eleitoral o principal fiscal é o adversário, né? Então, naturalmente, isso aí vai virar ações na justiça. Com certeza, né? Sem dúvida nenhuma, muitas ações virão aí depois da expedição de diplomas. O senhor pensa em entrar com ação contra esses casos que o senhor viu? Tem uns casos lá no Maranhão de uso de mulheres laranja, que nós estamos investigando. Nós estamos... Isso dá cassação da chapa. Da chapa. Ainda estão usando laranjas? Laranja. Por quê? Assim, eu li num blog lá do Maranhão, depois num site de notícia, e perguntei para as pessoas, e realmente teve uma candidata que recebeu 1,5 milhão do partido, ela teve apenas 300 votos, e o gasto de campanha lá, colocado por ela, é R$400 mil só para comício, sendo que ela não fez comício. Segundo, algumas pessoas não posso afirmar, a nota fiscal é fria, que essa empresa não existe, só existe no papel, e que esse dinheiro teria sido desviado para bancar a candidatura do presidente do partido, que seria uma candidatura masculina. Então, é o uso de laranja. Tu está usando o dinheiro do fundo eleitoral, fundo público, que seria destinado para promover candidatura feminina para ajudar a eleger um homem. Então, que, sem dúvida nenhuma, é um crime eleitoral e o Ministério Público está sabendo. O Ministério Público Eleitoral está sabendo, teve conhecimento, assim como eu tive conhecimento, é notário, é público. Não sei se o Ministério Público já entrou com algum tipo de ação, né, para fazer a investigação eleitoral. Tem que fazer a investigação para saber. Se há uma denúncia, tem que se proceder à apuração dela. Pois é, agora é estranho, porque a gente que acompanha aqui a política diariamente, essa nova regra eleitoral de colocar cada partido por si era justamente acabando com a coligação na eleição proporcional, era justamente para evitar esse tipo de atitude de candidatos laranjas, que na verdade não são candidatos de fato, não saem para a rua para pedir voto, não fazem campanha ostensivamente, mas estão lá apenas registrados como candidato e na verdade não o são, né? Esse que é o candidato laranja. A gente achou que isso ia acabar, né, Zé Maria? A gente aqui, deputado, e continua. Pois é, 30% tem que ser no mínimo de candidatos mulheres. Então, isso foi abusado com o uso de laranjas e isso tem que ser realmente apurado devidamente, eu acredito que no Brasil inteiro. Então, essa competência maior mesmo é do próprio Ministério Público Eleitoral. É um nome até eufêmico, né? O nome disso é roubo. Trata-se de dinheiro público, essa é a grande realidade. Ok, nós vamos para um rápido intervalo. Eu convido você a continuar aqui com a gente, que ainda tem muito assunto
para tratar aqui hoje no Frente a Frente com o deputado Wildo Rocha, do MDB do Maranhão. Voltamos em 2 minutinhos.